Olá, pessoal. Eu sou Rodrigo Corrêa, professor de matemática e raciocínio lógico também. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre lógica de argumentação. O ponto final, né, dessa parte de lógica, a gente faz as aulas anteriores para chegar nesse ápice aqui. Então, enquanto que lá em estatística inferencial, você precisa ter toda a base de estatística descritiva para você estudar inferencial, aqui é a mesma coisa. Você precisa ter toda essa base de lógica para você chegar em argumentação, em lógica de argumentação, tá? Você tem que saber os conectivos, você tem que saber negação, você tem que saber equivalências lógicas, você tem que saber tabela verdade para chegar ao ápice, que é essa aula de hoje. Então, se você ainda não tem um domínio legal das aulas anteriores, volte. Temos aí uma playlist só de raciocínio lógico. Assista às aulas anteriores para você entender isso daqui, tá? Essa é a aula mais difícil de raciocínio lógico, né, de lógica. E então eu peço que você tenha uma base sólida para você entender o que nós vamos falar hoje aqui, tá certo? Então, olha só, essa apostila ela está disponível aí na descrição do vídeo. Você pode baixar, né, o Drive, em PDF, e aí você acompanha, a nossa aula. Eu vou resolver aqui alguns exemplos, além da teoria, né, falar da teoria, vou resolver algumas questões, mas o restante fica com vocês. Quando vocês terminarem, vocês joguem lá no comentário ou peçam o gabarito, a gente manda também pelo Instagram, né? Você entra lá no nosso Instagram, @rc.math, e aí você segue a gente lá e manda e peça o gabarito que eu te mando, tá bom? Certo? Temos questões aqui da Polícia Federal, né, para quem vai fazer o concurso da Polícia Federal, mas também para outros concursos que envolvam lógica, né? Polícia Rodoviária, algumas polícias civis que pegam o conteúdo da Polícia Federal, né? E outros concursos também de banco, então é a mesma coisa, tá certo? Não se enganem só porque tem o logo aqui da Polícia Federal, tá? Mas é para diversos concursos, tá bom? Vamos começar aqui, olha só. Inferências. O que que são inferências, gente? Tá? Então, a gente vai receber uma questão de lógica de argumentação e a gente vai analisar item por item. Ou seja, a gente vai inferir, a gente vai fazer inferências. O que que é inferência? É uma atividade que conduz a uma proposição que é afirmada com base em uma ou mais outras proposições, aceitas como pontos de partida do processo. A cada inferência corresponde a uma argumentação. Pois bem, um argumento é um conjunto de proposições que utilizamos para justificar, provar, dar razão, suportar é, algo. A proposição que queremos justificar tem o nome de conclusão. As proposições que pretendem apoiar a conclusão têm o nome de premissas. A conclusão é justamente a proposição que se afirma tomando as demais premissas, né, como base da argumentação. Naturalmente, os termos premissa e conclusão são relativos à argumentação em foco, podendo uma proposição figurar como premissa em um argumento, como conclusão em outro. Rodrigo, não entendi nada. Calma, calma. Mas olha só. Premissa, gente. O que que é um argumento? Um argumento, ele vai ter aqui as premissas, certo? Que são frases, pá, 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 pá. E essas frases vão gerar uma conclusão, tá? Essa conclusão, ela poderá ser verdadeira, poderá ser, aqui, ó, ela pode ser válida ou inválida, né? Que a gente chama de argumento válido ou inválido, tá? Então, tudo vai depender das minhas premissas, que são frases que vão gerar aquele final ali, tá? Isso aqui é a estrutura básica de um argumento lógico, certo? Ah, Rodrigo, as frases são verdadeiras ou falsas? Não, não é isso que nós estamos analisando. É outra coisa, tá? A gente vai dizer se ela é válida, se a conclusão vai ser válida ou inválida mediante as frases que nós temos aqui. Então, eu tenho a premissa 1, a premissa 2, a premissa 3, N premissas que vão gerar uma conclusão, certo? Isso aqui é uma simbologia matemática, né? Portanto,
que é o portanto, né? E a gente tem uma conclusão aqui. Portanto, logo. Um exemplo aqui de premissa, de argumento bem básico, só para você começar a entender. Olha só. A gente tem aqui, ó, se faz sol, vou à praia. Se faz sol, vou à praia, tá? Aqui, ó. Peraí, rapidinho, só pegar a borracha aqui. Ontem fez sol, outra premissa, tá? Logo, ontem fui à praia. Não estou analisando aqui se esse argumento é válido ou inválido, não é isso, certo? Mas eu só estou te mostrando uma estrutura de um argumento, só isso, tá? Então, a gente tem aqui duas frases que me geram uma conclusão, duas premissas que me geram uma conclusão. Isso é um argumento, só isso. É isso que eu quero que você entenda agora nesse começo. O que que é silogismo? Essa frase, essa palavra vem lá no teu edital, né? Em alguns editais, né? De polícias civis e tal, Polícia Federal também. O que que é silogismo? Só definição, gente, bem tranquilo. Olha só. Todo argumento que consiste em duas premissas e uma conclusão, só tem que ter duas premissas e uma conclusão, denomina-se silogismo. Te lembra que argumento pode ter várias premissas, mas só tem uma conclusão. Entretanto, aquele argumento que só tem duas premissas, papapá, papapá, e uma conclusão, a gente chama de silogismo. Só isso, tá? Tranquilo, né? Olha aqui, ó, premissa 1, exemplo aqui de silogismo. Se João estuda matemática, então será auditor fiscal. João estuda matemática. A conclusão qual é? João será auditor fiscal. Ainda não estou analisando se o argumento é válido, inválido, não estou falando nada disso. Tenha calma aí, tá bom? Beleza, agora nós vamos estudar o que que são argumentos válidos e inválidos. Beleza, gente? Vamos lá. Preste bem atenção aqui. Eu preciso abrir aqui a nossa tela para eu te mostrar aqui uma coisa. Só um minutinho aqui, rapidinho. Só para a gente. Olha só, seguinte, ó. A gente vai agora. Peraí, peraí que a nossa lousa. A gente vai agora falar sobre a parte de argumento válido e inválido. Vamos começar com o argumento válido aqui. Então, olha só. Dizemos que um argumento lógico é válido quando as suas premissas realmente dão base à conclusão. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu desenhar para cá, argumento válido. Eu preciso te mostrar isso aqui em forma de desenho, em forma de diagramas. Isso daqui fica muito mais fácil para você entender. Eu vou usar muito isso, tá? Vou usar bastante essa questão de diagramas aqui. Olha só. Então, vamos lá. Dizemos que um argumento lógico é válido quando as suas premissas realmente dão base à conclusão. Então, vamos lá. Todo gato fala. Todo gato fala. Então, vamos colocar aqui um grupo aqui, ó. Ele diz que todo gato fala. Então, aqui são os seres falantes. Seres falantes. Bora entender esse negócio aqui, ó. Seres falantes. Ele diz que todo gato fala. Então, eu tenho aqui o conjunto dos seres falantes. E se ele diz que todo gato fala, o conjunto dos gatos está aqui, ó, dentro do conjunto dos seres falantes. Aqui são os gatos aqui, ó. Porque ele diz que todo gato fala. Entendeu? Ele diz que mingau é um gato. Ele diz que o mingau é um gato. Tá aqui o mingau, o conjuntinho aqui, ó. O mingauzinho aqui, ó. Tá? O gato da Magali. E aí ele diz que é o seguinte, ó. Ele conclui o seguinte, que mingau fala. Aí eu te pergunto, o mingau fala? Fala, porque o mingau não é um gato. E se é um gato, não é um ser falante, então a gente conclui o quê? Que o mingau fala, tá? Então, esse argumento é válido. Olha só, dizemos que o argumento lógico é válido quando as suas premissas realmente dão base à conclusão. O que que eu sugiro a vocês nesse primeiro momento, gente?
Daqui a pouco eu vou falar sobre o todo, algum e nenhum, né? Mas quando eu for falar disso, eu vou te dizer para usar sempre os desenhos aqui dos diagramas, tá? Beleza? Então, aqui está o primeiro exemplo. A gente conclui que esse argumento é válido, não é verdadeiro. Preste atenção, a gente não usa aqui o termo verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso são para as frases, são para as premissas e para a conclusão. O todo, o argumento, a gente usa como válido ou inválido, tá? Vamos lá. Outra aqui, ó. Todo gato cozinha. Então vamos lá. Aí eu desenho aqui, ó. Seres que cozinham. Rodrigo, como é que tu sabes que tem que ser esse seres que cozinham aqui ou seres que falam? Tu pegas o final aqui, ó. O final. Aí tu faz com um grupo maior, entendeu? Ainda agora não é nos seres falantes, agora são seres que cozinham. Que cozinham. Não tem nada a ver essas frases, né, rapaz? Não, não tem nada a ver, gente. Não tem, é só estrutura. A gente só está analisando a estrutura, somente isso, tá? Como eu falei lá eu venho falando desde o começo, na verdade, né? Eu falei principalmente na aula de equivalências lógicas, tá? Aí ele diz assim, todo gato cozinha. Aí você vem aqui e coloca aqui os gatos aqui, ó. Porque ele diz que todo gato cozinha. Então, ele faz parte dos seres que cozinham. Entendeu? Mickey é um gato. Aqui o Mickey aqui, ó. Mas Mickey não é um rato, Rodrigo? Não, aqui nesse mundo paralelo aqui, Mickey é um gato. Tá aqui o Mickey dentro do conjunto dos gatos. Logo, Mickey, o quê? Cozinha. Tranquilo, né? Outro argumento válido, tá? Por fim, a Ilha de Marajó está localizada em São Paulo. Então vamos lá. Ilha do Marajó está localizada em São Paulo. Nada a ver, né? A Ilha do Marajó é aqui no Pará. Aqui em São Paulo. E aqui a ilha do Marajó. Uma bela ilha, para quem não conhece, conheça. Ilha do Marajó, dentro de São Paulo. O Porto de Itaqui está localizado na Ilha de Marajó. Nada a ver, né? Geograficamente, tudo errado, né? Porto de Itaqui, tá bem aqui, o Porto de Itaqui, ó, dentro da Ilha do Marajó. Aí ele diz assim, ó, o Porto está aqui já. O Porto de Itaqui está no Sudeste brasileiro. Ele parte da premissa seguinte aqui, ó. São Paulo está no Sudeste brasileiro. Mas Rodrigo, tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz sentido. É, gente, mas aí é o seguinte, ó. Tu entendes o seguinte, ó. Tu tens que pegar aqui e desenhar, fazer um desenho. Se você vê que realmente condiz aqui, ó, tá vendo? Tá certinho aqui. Não está dentro da Ilha do Marajó, que está dentro de São Paulo, né? Mas ele não fala que São Paulo está no Sudeste brasileiro, não. Mas aqui a gente tem que entender que o São Paulo está no Sudeste brasileiro, tá? Tome como válido isso daqui, até porque é verdade. Aí você vê que esse argumento é válido. Esse argumento é válido aqui, entendeu? Então, tenta fazer desenhos. Desenhos vai te ajudar muito nisso daqui, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui a nossa seguinte, ó. Agora, argumentos inválidos. Vamos lá para argumentos inválidos aqui. O que que são argumentos inválidos? É o seguinte, ó. Argumentos inválidos. Não dorme aí, hein? Eu sei que essa aula é meio enfadonha, mas é a aula mais importante de lógica para vocês, tá? Vocês estão fazendo alguns concursos aí. Vamos lá. Olha só. O que que são argumentos inválidos? Olha aí, dá uma lida aí. O seguinte, ó. Ocorre quando a conclusão apresentada não é uma decorrência lógica obrigatória das premissas. São também chamadas de sofismas ou falácias, tá? Bem, vamos lá. Todo cão voa. Olha aí, bora desenhar aqui, ó. Eu gosto muito essas palavras dos todo, algum e nenhum que a gente consegue desenhar legal, sabe? Então aqui, seres, o quê? Que voam, que voam. Ele diz que todo cão voa. Então aqui o conjuntinho dos cães. Preste atenção agora, por favor, gente, por favor.
Beleza. Ele diz que todos os cães voam. Ele diz que Rex é um gato. Rex é um gato. Logo, Rex voa. Não posso afirmar. Porque o Rex é um gato. Eu posso ter gatos que voam, mas eu posso ter gatos que não voam. Entendeu? Pode fazer parte aqui do grupo, ó. Entendeu? Aqui dos outros seres que voam, mas eu não, ele pode também estar aqui fora dos seres que não voam. Essa dúvida aqui, ó, é que me garante que esse argumento é o quê? Inválido. É a dúvida que me garante isso, entendeu? Porque desculpa, ele não é um cão, ele é um gato. Ele falou alguma coisa que todo gato voa, ele não falou sobre isso, ele falou que todo cão voa, entendeu? Então essa dúvida aqui, ó, é que faz com que eu tenha um argumento inválido. Não é um argumento falso, preste atenção, é um argumento inválido, tá? O Brasil fica na América. Então vamos lá. América, e aqui o Brasil, nosso BR. A Alemanha fica na Europa. A Alemanha fica na Europa. Logo, o Japão fica na Ásia. Tá? Rodrigo, isso aqui não está errado, isso aqui geograficamente está tudo certo. Eu sei, gente, que está tudo certo. Agora, você está vendo conexão entre essas três frases aqui? Você está vendo? Faz sentido? Não faz sentido. Por que que o Brasil fica na América e a Alemanha fica na Europa? Vai me garantir que o Japão fica na Ásia. Não tem conexão, não existe conexão. Quando a gente não tem conexão entre as premissas e a conclusão, a gente diz que o argumento é inválido. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa conexão aqui não tem conexão nenhuma, né? Então, eu posso fazer os três desenhos aqui, mas qual é a conexão entre eles? Entendeu? É isso que eu quero que você entenda. O argumento é inválido por conta disso. Isso aqui é uma falácia, isso aqui é um sofisma, né? Justamente porque a gente não tem essa conexão, esse link entre as frases aqui, tá? Então, isso que é argumento inválido, tá bom? Vamos lá. Verdade e validade. Olha só. Isso aqui eu queria muito que vocês prestassem atenção aqui, ó. É conveniente não confundir a validade de um argumento com a verdade das proposições que o compõem. Ou seja, eu posso ter, olha só, vamos lá. Proposições são verdadeiras ou falsas. Argumentos são válidos ou inválidos. Eu acabei de falar isso para vocês, né? A validade de um argumento depende da conexão das premissas com a conclusão, não do valor lógico das premissas que formam o argumento. Então, preste atenção aqui. Eu posso ter um argumento válido. Olha só, eu posso ter um argumento válido somente. Eu tenho uma premissa um que é falsa, a premissa 2 que é falsa, eu tenho uma conclusão que é falsa aqui, ó. Tá? Peraí, deixa eu melhorar esse negócio aqui. Eu posso ter isso? Pode. Deixa eu fazer uns exemplos depois, eu vou falar sobre isso, tá? A premissa um é falsa, a premissa 2 é falsa e a conclusão também é falsa. E esse argumento aqui, ele pode ser válido, tá? Ele pode ser válido, entendeu? Então, a gente tem aqui uma facilidade. Eu posso ter um argumento inválido onde eu tenha a premissa verdadeira, a premissa 1 verdadeira, a premissa 2 verdadeira e a conclusão verdadeira. Ele pode ser inválido. Tudo vai depender do link entre as premissas e a conclusão, gente. Tá? Tudo vai depender disso. Entendeu? Tudo bem? Depois a gente vai fazer uns exemplos falando sobre isso daí, tá? Não se preocupem, não. A validade de um argumento não garante a verdade da conclusão. Assim, como a verdade das premissas e conclusão não garantem a validade de um argumento. Passando barulho aqui. Olha só, argumentos dedutivos e argumentos indutivos aqui, outro tipo de classificação, né, sobre argumentos, tá? Essa estrutura que você está conhecendo hoje, que são os argumentos, ou que você já conhecia e só está revendo. O que são argumentos dedutivos? São aqueles argumentos ocorrem quando suas premissas fornecem informação suficiente para provar a veracidade da conclusão. Isto é, o argumento é dedutivo quando a conclusão é completamente derivada
É completamente derivada das premissas. Tem uma derivada, tá? Não tem derivadas aqui não, tá errado isso aqui. Derivada das premissas, tá? É quando pegamos uma generalização e queremos aplicar a um grupo muito pequeno. Todo argumento dedutivo é válido. Olha aí, todo argumento dedutivo é válido. Aguarde essa informação que é importante. Por exemplo, todo ser humano tem mãe. Então, aqui, ó, todo ser humano tem mãe. Aqui, mãe, aqui o ser humano. Todo ser humano tem o quê? Mãe. Todos os homens são humanos. Então, os homens estão aqui no grupinho, aqui dentro dos seres humanos, ó. Logo, todos os homens têm mãe. Está dentro do grupo aqui? Beleza. Ele é um argumento dedutivo? Ele é um argumento dedutivo porque ele generaliza, né? E aí ele vai reduzindo aqui, ó. Porque ele vai, todo ser humano tem mãe, ele diz que todo homem não é uma parte do grupo de seres humanos? É uma parte, não é isso? Então, a gente é uma parte, eu tenho o todo e eu vou para a parte. A parte qual é? É o homem, entendeu? E aí a gente tem, assim, ó, a generalização que vai para a parte específica. Então, esse caminhar aqui do todo para a parte, a gente chama de argumento o quê? Dedutivo. Nós deduzimos isso daqui. E aí, todo argumento dedutivo, ele é válido, argumento válido, certo? Indutivo, ó. Os argumentos indutivos são quando suas premissas não fornecem informação suficiente para provar a veracidade da conclusão. Pode ser um argumento falaz, pode ser uma falácia, porque talvez queira reproduzir a uma população muito grande resultados que foram obtidos num grupo muito pequeno de situações e ocorrências, né? O Flamengo, olha aqui um exemplo, ó. Eu tenho aqui a parte, uma coisa muito pequena, eu quero generalizar. Isso é uma indução, é um argumento indutivo. Ele pode ser falacioso, ele pode ser um sofisma, ele pode ser um argumento inválido, entendeu? Não estou dizendo que toda vez será, mas boa parte dos casos vai ocorrer isso daí. O Flamengo é um bom time de futebol. O Palmeiras é um bom time de futebol. O Vasco é um bom time de futebol. O Cruzeiro é um bom time de futebol. Todos os times de futebol são bons. Então, você está vendo que de coisas pequenas a gente quer generalizar. A gente sabe que nem todo time é bom, né? E aí, como é que eu posso generalizar isso assim? Então, não fica uma coisa meio frágil. Você não concorda? Assim, é um argumento frágil, um argumento que não se sustenta, né? Então, isso é um argumento indutivo, porque ele está nesse caminhar aqui, nesse percurso de uma parte para o todo, ele é indutivo por causa disso. Mas ele, muitas das vezes, nesse caso aqui, ele é falacioso, ele é um sofisma, ele é um argumento inválido. São aqueles argumentos que não se sustentam, gente. Você lembra aí na política, o pessoal fala, isso aí é uma falácia, não sei o quê. É um argumento inválido. São argumentos que não se sustentam. Entendeu? Bom, vamos lá. E aqui, para terminar essa parte teórica, né? Que agora a gente vai ver exemplos e ainda falta aqui só os tipos mais comuns de lógica de argumentação. É, argumento válido indutivo, né? Quando é que, porque a gente tem um argumento indutivo que muitas vezes é falacioso. Quando ele é válido, né? Mas mesmo assim ele é indutivo. Tem essa situação? Tem. Por isso que eu coloquei essa observação aqui, ó. A verdade das premissas não basta para assegurar a verdade da conclusão, certo? Mas a gente ainda pode ter um argumento válido aqui, ó. É comum, após a chuva, ficar nublado, certo? Está chovendo, segunda premissa. O que que vai acontecer? Não é comum ficar nublado, mas é certeza ficar nublado? Não é certeza, mas é comum ficar nublado. Então, a gente induz que isso aqui, né, vai acontecer, tá? Mas é um argumento que a gente pode classificá-lo como dedutivo, como válido, porque depois da chuva ficou o quê? Ficará o quê? Nublado, entendeu? Então, é uma coisa meio complexa, é muito, é meio confuso, né? Mas com exercício, lendo bem as
A nossa teoria, a gente consegue entender isso aqui, gente. É a parte mais complicada, como eu falei para vocês. Então, se você dominar isso daqui, você dominou essa lógica todinha de proposições, tá? Olha só. Aqui eu tenho uns exemplos, gente. Olha só esse primeiro exemplo aqui, ó. Verificando a regularidade da aquisição de dispositivos sensores de presença e movimento para instalação de uma repartição pública, os fiscais constataram que os proprietários das empresas participantes da licitação eram parentes. Olha aí, ó. Tribunal de Contas do Distrito Federal 2012, era o SESP. Diante dessa constatação, o gestor argumentou da seguinte maneira, preste bem atenção, vamos lá. Isso aqui são as premissas, tá? PQR, tá? E conclusão aqui no final. As empresas participantes do certame foram convidadas formalmente ou tomaram conhecimento da licitação pela imprensa oficial, tá? Os proprietários das empresas convidadas formalmente não eram parentes. Isso aqui já está errado, né? Já está errado. É, a gente classifica como verdadeiro ou falso, tá, gente? Se os proprietários das empresas convidadas formalmente não eram parentes e os proprietários das empresas participantes da licitação eram parentes, tá? É, então, as empresas participantes não foram convidadas formalmente, certo? Conclusão: as empresas participantes tomaram conhecimento da licitação pela imprensa oficial. A partir das informações acima apresentadas, julgue o item a seguir. Isso aqui tem um ponto parágrafo aqui, não é seguida não, tá? Eu errei aqui na hora de repassar aqui. É para cá que eu deveria escrever. Item um, item 2 o item um e item 2. Vamos ver se é certo ou se está errado, né? Se alguma das premissas P, Q, R for proposição falsa, então o argumento apresentado será inválido. Gente, não posso afirmar isso daqui. Está errado. Porque lembra, eu posso ter premissas falsas, P1 e P2 aqui, ó. Premissas falsas. A minha conclusão ser falsa e o meu argumento pode ser válido. Entendeu? Não tem essa coisa, essa conexão. Argumento válido, só premissas e conclusões verdadeiras. Argumento inválido, premissas e conclusão falsas. Não é assim, não tem nada a ver. Certo? Então, aqui está errado. Grava essa informação. Isso é uma das coisas mais importantes da aula de hoje, você gravar isso, viu? Olha só. O fato de determinado argumento ser válido implica certamente que todas essas premissas são verdadeiras. Também está errado. Não tem esse negócio aqui, essa situação. Isso não me garante nada. Entendeu? Então, aqui, na verdade, se você lesse ou não as premissas aqui, pô, Rodrigo, eu não entendi nada. Não, mas aqui no caso é só você ler aqui o final, né? Ele queria saber a teoria, na verdade. Ele não queria saber nada da questão. Só, como dizia o pessoal antigamente, só para encher linguiça isso daí, né? Uma noção básica da lógica é de que um argumento é composto por um conjunto de sentenças denominadas premissas, beleza? E de uma sentença denominada conclusão, o que nós já falamos para você. Um argumento é válido se a conclusão é necessariamente verdadeira, sempre que as premissas forem verdadeiras. Com base nessa informação, julgue os itens que se seguem. Toda premissa de um argumento válido, olha aí, toda premissa de um argumento válido é verdadeira. Não. Se a conclusão é falsa, o argumento não é válido. Não posso garantir isso daqui. Se a conclusão é verdadeira, o argumento é válido. Não posso garantir isso daqui. Certo? Caiu aqui na Polícia Federal, SESP 2004. Certo? Então, tomem cuidado, né? Mas, Rodrigo, parece que aqui que ele se contradiz, né? Olha, ele diz assim, o argumento é válido se a conclusão é necessariamente verdadeira, sempre que as premissas forem verdadeiras. Isso aí vai depender de um caminhar, né?
certo? Isso aí não é assim. Mas a gente pode ter um argumento válido também. Eles meio que se contradizem aqui nas opções aqui, né, gente? Mas isso aqui, esse gabarito tá certinho, tá? Não se preocupem, não. Tá bom? Então, tenta gravar isso na tua cabeça aí, que a gente vai ter a questão do argumento válido ou inválido. A gente tem que ter cuidado com as análises de cada frase, né? De cada premissa e conclusão. Tá bom? Bem, para terminar essa parte teórica aqui, a gente vai falar sobre tipos mais comuns de exercícios envolvendo lógica de argumentação, mas eu vou deixar para o próximo vídeo porque esse aqui já está bem, bem grande, tá certo? Na próxima aula a gente fala sobre esses exemplos aqui e resolveremos algumas questões para encerrar esse assunto, tá bom? Então, até o próximo vídeo e um abraço.